E aí, meus amigos, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tudo na paz, tudo na graça de Deus. Olha só, o pastor Silas Malafaia falando aí que o Alexandre de Moraes, na verdade, faz parte de uma agenda anticristã, gente. E eu quero mostrar também para você o Nicolas Ferreira saindo em defesa do pastor Silas após ele entrar no inquérito de Alexandre de Moraes. Meus amigos, nós já iremos acompanhar esse vídeo, mas antes, você que é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixa a sua curtida nesse vídeo, ative o sino das notificações, nos ajudando aqui no nosso trabalho. Dito isto, vamos ver o que o pastor Silas Malafaia disse a respeito aí de toda essa questão de Moraes. Eu não vou dizer da esquerda, que até a respeito que a esquerda não tenha essa posição, mas de certas pessoas com vocação de ditadores de aldeia. Você colocou muito bem. Tem um filósofo, um dos mais importantes filósofos do nosso tempo, Michael Sandel, da Universidade de Harvard. Ele diz uma coisa sensacional: você não pode separar as convicções de crenças das pessoas das suas ações. Você não separa. Por exemplo, sejam elas religiosas ou não, o comunista é comunista na casa, no trabalho, na escola e nas relações sociais. Ele não deixou de ser comunista, ele é comunista o tempo todo. O cristão, para nós, não é religião, é um estilo de vida. E é tão interessante que o paradigma do mundo ocidental está baseado no cristianismo. Se não houvesse o cristianismo, isso aqui era uma sociedade de bárbaros. Quem trouxe direitos humanos? O cristianismo. Valorização da mulher, da criança e do idoso? Cristianismo. Isso aqui é muito importante. É o paradigma, é o modelo, é o padrão. Está entranhado na cultura do mundo ocidental, o cristianismo. E isso não significa impor às pessoas a minha religião. Aí vem os bobos pensando que está tratando com idiota. O Estado é laico, pastor, e tem que ser. E quem trouxe o Estado laico foi a Reforma Protestante. O que é o Estado laico? Ele não tem religião. Quem tem religião são as pessoas. E o Estado não pode ter religião. Corretíssimo. O Estado é laico. Mas o Estado não é laicista. Ele não pode ser contra a religião. Ele é laico, mas não é laicista. Então, o religioso é um cidadão como qualquer um que tem o direito de manifestar suas convicções segundo suas crenças e segundo seus valores, sem querer impor a ninguém aquilo que ele crê. Então, o jogo é tão perverso que o colega, o querido, falou aí, essa semelhança com o que o comunismo fez na União Soviética. O que faz hoje na China, gente. Não é uma coisa que passou, não. Cercear o religioso de se manifestar é uma covardia de um tamanho que não se dá para calcular, sabe? Porque você está atingindo um religioso que não representa a si mesmo. Ele representa uma gama de pessoas. Aí eu digo para você, nós falamos de Mandela, top, cara top, não é? Mandela sem o bispo Dudu, o que seria? Nós falamos de direitos humanos. Martin Luther King, nos Estados Unidos, pastor evangélico. Então, a reforma protestante é que fez com que homens de classe baixa conquistassem poder e riqueza. A reforma protestante é que fez com que o mundo produzisse ciência como nunca na história. E aí ele vai falar da importância do cristianismo também aqui. Interessante que muitas pessoas, elas não pensam que isso pode chegar nelas também, gente. É isso que, basicamente, o pastor Silas está dizendo aqui. Mas veja só sobre isso, o que o Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira, ele vai falar e vai sair em defesa aqui do pastor Silas Malafaia. Mas antes, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito do que o pastor Silas disse aí, dessa importância do cristianismo e dessas ações aí de Alexandre de Moraes, principalmente contra líderes religiosos. Acompanhe o que o Nicolas Ferreira disse aí. Duas coisas para você. Primeiro, para que você foque na mensagem, não no mensageiro. E assim eu começo o que eu vou falar agora. Pastor Silas Malafaia, você não precisa gostar dele, você não precisa, enfim, ser cristão ou evangélico, nada disso. E por isso que eu peço para você não focar no mensageiro, mas focar na mensagem. Porque a ideia é isso, gente. Nós já vamos acompanhar. Lembrando que esse canal aqui também tem o cunho opinativo, ok? Então, nós já vamos acompanhar, mas é exatamente isso aí que as pessoas estão fazendo. Estão atacando o mensageiro e esquecendo a mensagem. Ele tem denunciado tudo que está acontecendo a respeito do nosso país há décadas, não é só de agora. E ele entrou no bojo de investigação de forma sigilosa, porque foi vazado para o Globo News, como se ele tivesse praticamente composto aí uma organização criminosa envolvido nisso,
por conta das manifestações do dia 3 de agosto. E a segunda coisa que eu tenho para te dizer é, antes de qualquer genocídio físico, existe um genocídio cultural. Ou seja, estão literalmente fazendo tudo aquilo que a gente disse que aconteceria. Perseguindo vozes contrárias. Você não vai achar nenhum perfil de esquerda sendo derrubado. Você não vai achar jornalistas de esquerda sendo exilados. Você não vai achar políticos de esquerda tendo suas redes caçadas, tendo perseguição por fala, inquéritos abertos por conta de postagens que eles fizeram, mas todo mundo da direita e cristãos sim. Então tá muito escancarado. E no caso do Silas, ele é sim uma das maiores vozes que tem, você queira ou não. E a liberdade, ela não inclui só aquilo que eu quero. A liberdade inclui exatamente aquilo também que eu não gosto, eu não concordo. E mesmo assim ele se mantém, né, falando e acreditando naquilo que ele está defendendo. Então isso é muito importante, a gente abrir os olhos para isso. Porque daqui a pouco, se a gente não... Daqui a pouco mesmo, tá? Se a gente não se atentar, não vai sobrar realmente nenhuma voz mais. Basicamente, o candidato que perdeu as eleições por 1%, tá certo? Teve aí seus 58 milhões de votos. Hoje não pode dar entrevista, não pode falar e tá preso em casa. Você tem Daniel Silveira, por exemplo, que tá preso há mais de 5 anos por conta de palavras. Você vê outros deputados sendo caçados, políticos tendo suas contas derrubadas, personalidades como Luciano Hang, que teve suas contas também derrubadas também, várias pessoas que estão tomando penas proporcionais, cidadãos comuns, por conta de um revanchismo ideológico, e agora um pastor, tá certo? O Silas não é deputado, não é senador, nada, ele é um pastor. Então quero só que abrir os seus olhos aí, enfim, nesse domingo, para que você preste atenção. Atenção porque daqui a pouco não vai sobrar nenhuma voz aqui no nosso país mais. Pessoal, e é exatamente isso aí. O Brasil, olha, está entrando em um estado lamentável. É muito sério o que tem acontecido no nosso país. E é o que o pastor Silas também falou aqui. Vai além de uma questão religiosa, de uma questão política lá do esquerdo, direito, se você é cristão, se você não é. A questão é que tem algo acontecendo que não está nada bom. Meus amigos, esse foi o vídeo. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião a respeito desse assunto. Você que é novo, inscreva-se, deixa a sua curtida e ative o sino das notificações. Esse foi o vídeo. Até a próxima, gente.